Olá, e o Com a Palavra recebe mais um gestor municipal, mas desta vez um gestor municipal em que a gente tem a entrevista aí focada, voltada efetivamente para o momento, né, referente às gestões municipais, qual seja, as eleições 2024, né, a gente é uma pauta, não estamos antecipando, porque no âmbito político não no que se fala no âmbito tanto municipal, estadual, federal também, todo mundo, todo o âmbito político de olho nas eleições. O Com a Palavra é um programa, sobretudo, de debate de política, apesar de debater ideias, todos os outros assuntos também, mas a gente foca nisso daí e a gente tem o prazer de receber um gestor com quem a gente vai debater prioritariamente também isso daí. É um gestor de um município aqui de significação, um município bastante disputado por vários aspectos, que tinha até então, antes da gestão dele, a gente tem que fazer essa justiça também, tinha aí um estigma, né, acerca, no âmbito aqui em Alagoas. Depois mudou completamente, não sou eu que estou dizendo, é o próprio noticiário, ao não se referir ao município da forma como se referia anteriormente. Eu estou mencionando, tenho o prazer de receber aqui o prefeito de Pilar, um dos principais municípios de Alagoas e um dos integrantes da região metropolitana de Maceió, o prefeito Renato Rezende, Renatinho. Prefeito, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Felipe, no momento que a gente possa discutir sobre Pilar, sobre política, né, e os destinos que vamos levar ao nosso município. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E a gente é que agradece a presença. E aí eu destaco um outro aspecto também, viu? Porque como a produção do ACTA tem feito, desde que a produção do Com a Palavra, mais especificamente, desde que a gente começou com a palavra, já vai aí uns 3, 4 anos, felizmente, vários prefeitos têm sido convidados, viu? Vários prefeitos têm sido convidados, mas nem todos atendem, e aí a gente volta a mencionar essa questão, não é passando banho, como a gente diz lá no interior, não. É justiça. Um dos prefeitos que atendem é o prefeito Renatinho, que está vindo aqui Com a Palavra pela segunda vez. E aí a gente começa justamente por isso, balanço de administração, né? O governo federal anunciou na semana passada uma das medidas aí de repercussão que iria zerar a fila de atendimentos, fila de transplantes, fila até a propósito da questão do apresentador Faustão, era uma das medidas, que é essa questão de zerar filas para atendimentos, né? Previdência, de transplantes, de várias outras situações. É uma das metas também no âmbito municipal em Pilar. Olha, Felipe, desde o começo a gente tem procurado zerar a fila em tudo na cidade, tá? E por mais que a gente faça, a fila não diminui. E isso não passa só por investimento do município. Especificamente, por exemplo, numa questão de cirurgias, de exames, de consultas, mas é preciso também passar por uma questão com os profissionais de saúde, para que eles possam, de uma forma mais dinâmica, contribuir para isso. E aí eu digo, no questão médica, por exemplo, é de certas situações não serem preciso gerar exames e consultas. Muitas vezes o paciente vai lá e diz o que quer, e às vezes o médico, por facilidade ou por não querer aquele confronto, já passa o que o paciente quer, né? Ou coisas simples que apenas apalpando o paciente, ele vai conseguir já olhar o que é, sem precisar passar um exame ou uma outra consulta, gerando com isso filas e mais filas, que por mais que a gente queira investir, não tem profissionais para poder conseguir gerar uma fila como essa. Ou seja, não passa só pelo gestor maior, no caso a gente está se referindo ao gestor, né? Ele dá conta de tudo, o prefeito é quem dá conta de tudo na cidade. Na prática, não passa só pela intenção, aquela boa intenção. Às vezes o gestor quer fazer, mas não consegue. É preciso que haja uma união e que a gente fale a mesma linguagem. Que profissionais, eles tenham um protocolo a seguir e que o município seja rigoroso naquele protocolo para que não possa estar passando exames e consultas desnecessárias, gerando com isso também gasto de dinheiro público, onde poderia estar atendendo uma pessoa que realmente está precisando. E quando você fala de União Federal, do governo que quer diminuir, é importante isso. Mas é importante também que o governo olhe para os municípios, que é onde acontece tudo. É no município que acontece tudo. E muitas vezes o governo não olha como deveria olhar. Hoje mesmo, os programas da saúde do município estão muito defasados.
quem banca tudo isso são gestões municipais, que passam por um aperto gigantesco, porque cada vez mais vai subindo o custo de saúde, um exemplo como esse, e não tem o retorno que deveria ter. Como o senhor falou, além da saúde, há outros segmentos também que a prefeitura tem essa intenção de, tipo assim, zerar déficits negativos. Por exemplo, a educação também? Nós já atingimos a meta de 2026, por exemplo, de universalizar a creche. Nós não temos como zerar a creche, por exemplo, porque a idade tem uma idade que a mãe pode ou não pode querer botar o filho na escola. Mas a gente oferta vaga para que o aluno tenha a sua vaga garantida. Então a gente procura ir buscar, na busca ativa, para que o aluno venha para a sala de aula. Então, tanto na questão da educação, quanto na redução do analfabetismo, que a gente procura zerar a fila daqueles que procuram os benefícios sociais do município, para que a gente possa, com isso, ajudar e a contribuir para zerar a questão da pobreza na cidade. Então, é importante que o município crie um ambiente e crie condições para que ele possa minimizar e melhorar os índices do município. Tem também uma outra situação que a gente já viu em outras circunstâncias em relação, principalmente à saúde no âmbito estadual, por exemplo, de que o município oferta um serviço, isso a gente viu, por exemplo, em relação a Maceió, e que atende moradores, habitantes de outros municípios que não estão cadastrados aqui, gerando uma demanda para o município de Maceió. Estou dizendo esse exemplo porque foi um caso que foi noticiado, mas isso acontece em todo o âmbito nacional. Isso acontece também, o senhor se depara também com essa situação no Pilar? Muito, muito. Nós temos programas que atendemos e anunciamos que fazemos para outros municípios, isso é divulgado, mas nós temos problemas porque temos serviços que são únicos no município, como, por exemplo, a redução mamária, para quem tem problemas nos seios grandes, e aí as pessoas, às vezes, conseguem, com o endereço do familiar, um cartão, ou, às vezes, até alguns servidores que já foram punidos, colocam a pessoa na fila para poder receber esse benefício. Então, há um problema muito grande em relação a isso, e que isso termina superlotando o nosso serviço público, e a gente termina não dando uma assistência médica como deveria ter. Então, há um trabalho também nosso em relação a isso, de estarmos sempre atualizando os cartões do SUS do município. Hoje, nosso sistema é todo informatizado para poder facilitar e ajudar nesse trabalho. Já chegou a ter, mas isso já chegou a precipitar, por exemplo, alguma situação de, digamos, de uma cisma, por assim dizer, com o outro gestor, tipo assim, olha, tá vindo muita gente do teu município, município vizinho, circunvizinho, limítrofe, lá em que chegou a haver essa necessidade de o prefeito Renatinho se indispor com um colega gestor de outro município por causa de uma demanda que estava vindo muita de lá, ou não? Não, até porque o gestor ele quer resolver o problema na sua cidade. Ele não quer que aquele município vá para outro canto, ele quer resolver o problema. Mas muitas vezes a pessoa vê que na cidade tal, A ou B, as coisas se resolvem com mais facilidade, ou melhor, ou tem um atendimento melhor, então ele procura aquele atendimento. Como Pilar procura Maceió, em alguns casos, como outros municípios procuram Maceió, e assim vai. O que a gente precisa ter cuidado é para que isso não possa deixar o serviço público de saúde do município de forma que ele não consiga atender aquele cidadão. Da mesma forma como essa oferta de atendimentos, né, em vários âmbitos aí, como a gente falou, saúde, educação, já geraram uma outra situação entre gestores, entre outros políticos, que é uma coisa comum na política, que é uma coisa comum na gestão de uma forma geral. A gente vê muito mais no âmbito nacional, porque quando os analistas colocam esses aspectos, mas isso está presente em todo o âmbito, aliás, em todo o âmbito de gestão, seja na iniciativa privada ou no setor público, que é a Silmeira. Olha, acontece, e isso é normal, né, em todos os ambientes, não só na política, né, como gestor público, mas eu acredito que isso pode ser minimizado na hora que a gente tiver exatamente os papéis que cada um vai cumprir no âmbito, por exemplo, de saúde. Então, não pode cada um querer ofertar o seu serviço de saúde. Então, é preciso que o Estado ele organize para que o Pilar ele tenha como referência isso, o município vizinho esse. E cada um a gente possa, com isso, saber o papel da cidade na questão da gestão de saúde do Estado.
para que a gente fale uma linguagem só. E não fique cada município querendo falar a sua linguagem de saúde. Então é importante que haja essa conversa e esse direcionamento a nível de Estado. Da mesma forma como isso é público e notório, alguém já chegou e colocou numa situação, olha, prefeito Renato, é fácil para o senhor fazer isso porque Pilar é um município, entre outras coisas, invejado de vários pontos de vista, tanto positiva quanto negativamente, por ter uma grande reserva de gás natural, por ter instalações de processamento de gás natural, por ter essa estrutura aí que muitas outras cidades não têm, colocando até numa posição de destaque até, além de econômico, financeiro, socioeconômico, porque para gerir a população, a necessidade de profissionais para aquilo ali, coloca a cidade numa situação diferente, né? Olha, eu já ouvi muito isso. Eu acho que isso é injusto. Em outras palavras, desculpe interromper, assim, é fácil para o senhor, que o município é rico. Eu acho injusto essa colocação, e eu sempre coloquei isso, respondi para os gestores, porque o Pilar sempre teve isso. Não foi comigo que aconteceu de ter a unidade de gás, de petróleo. Então, por que não era feito antes? Né? Então, houve também um trabalho de gestão. A mesma coisa é o Renan Filho. Renan Filho, porque o pai é presidente do Senado e conseguiu isso, não sei o quê. Não, poxa, o cara transformou o Estado numa gestão eficiente, com problemas ainda, como eu também tenho, mas não pode apenas dizer que foi por causa disso ou daquilo outro, porque sempre teve, e o Pilar sempre teve a unidade de gás e de petróleo lá. Então, eu acho que nós temos que fazer o melhor que nós temos com o que nós temos. Então, faça o melhor. Então, um município pequeno, eu não posso querer que ele faça o que eu faço em algumas coisas, mas faça o melhor no que você tem. E a propósito disso, o senhor citou aí, ainda tem problemas? Com certeza, na hora que a gente vai crescendo, vai evoluindo e transformando, vão surgindo outras demandas que nós temos que estar cuidando. Então, imagina só. Resolve um problema aqui e aparece outro ali. Eu tenho que enfrentar a violência, que não é um papel do município. É um papel que cada um tem que cumprir a sua parte, mas que eu tenho que também enfrentar. Então, assim, é muito complexo. Então, você tem uma cidade próspera, de um povo pobre, um orçamento muito difícil, e sendo vista como uma cidade de muito dinheiro. Mas não tem resultado, Felipe. Então, tem que ter gestão. E a gente mostrou que tínhamos condições de fazer, com o que o Pilar sempre teve. Aí é reduzir custo, é aumentar a receita e procurar fazer uma gestão que tenha eficiência e possa dar resultado. A gente vai para um intervalo, já continua, para esgotar esse ponto e passar ao próximo ponto de pauta, já. O trânsito não é um jogo. Aqui, cada escolha certa salva vidas de verdade. Ao usar o cinto de segurança, você salva vidas. Quando para na faixa, você também salva vidas. Ao usar equipamento de segurança ao pedalar, você salva vidas. Ao preparar melhor nossos cidadãos para o trânsito, o governo de Alagoas salva vidas. No trânsito, siga salvando vidas. Detran, Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a cobertura vegetal da encosta do Mutange, que está cada dia mais verde. A técnica usada nesse trabalho é a hidrossemeadura, que é feita com plantas que ajudam na estabilização do terreno e torna o solo mais saudável. Antes do plantio da cobertura vegetal, o terreno recebe cortes que suavizam sua inclinação, e um sistema de drenagem que direciona com segurança a água da chuva também é construído. Depois, uma mistura com as sementes das plantas escolhidas, adubos e fertilizantes é espalhada no solo com um jato de água de alta pressão. Na sequência, uma manta feita com fibra de coco é fixada no terreno para prevenir desgastes e manter a umidade do solo, ajudando a desenvolver a vegetação plantada. Outras ações para complementar a cobertura vegetal da encosta do Mutange poderão ser feitas no futuro. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta com esta entrevista, aqui tendo o prazer de ter como nosso convidado esta semana o prefeito Renato Rezende, Renatinho, prefeito do Pilar, como a gente falou. A gente começa a dar início, né, efetivamente, a uma, digamos assim, um giro com gestores municipais
falando especificamente de eleições 2024. Já recebemos pelo menos uma outra situação num outro contexto. Agora é sim voltado para eleições. Mas antes, porém, para a gente esgotar essa questão de balanço de gestão do prefeito Renatinho, o senhor mencionou também, a gente mencionou a questão do gás natural, e um dos motivos que, inclusive, a produção do Com a Palavra tentou de outra vez convidar o prefeito, mas houve aí intercorrências de agenda que não possibilitaram a vinda dele aqui, foi quando ele anunciou uma terminologia do âmbito econômico, mas que ele vai explicar que na prática é a cadeia produtiva, o hub do gás natural, que é o seguinte, a cidade tornar-se um ponto de atração de toda a cadeia produtiva do gás natural, seja da prospecção até os últimos estágios de produção dos produtos daí decorrentes. Como é que está esse projeto? Olha, está crescendo muito e o poder público ele tem que contribuir, mas mesmo que ele não contribua, a iniciativa privada está crescendo cada vez mais, porque desde que privatizou lá a Petrobras, hoje é a Origem Energia, eles vêm muito arrojados nesse sentido. Então, já triplicaram a sua produção, não só de petróleo, mas também de gás. Então, isso gera resultado para o Estado, não só econômico, mas também de um atrativo para que indústrias que necessitam do gás possam aqui ter uma segurança energética nesse sentido. E as perspectivas de futuro próximos, que é a questão da termoelétrica, que aguardando só que a União ela jogue a licitação da termoelétrica para seja publicada, e também nós vamos ser o maior estocagem de gás do mundo. Então os poços secos eles se viram de estoques de gás para a empresa, que como o gás oscila, como o preço oscila, a demanda oscila no mercado, e ainda há uma queima muito grande do gás ou a reinjeção nos poços, a Origem Energia vai ter um local de estocagem de gás para momentos de dificuldade ou momentos de demanda que precisem ter um gás mais barato. Para a gente esmiuçar um pouquinho essa questão, primeiro o âmbito da vinda da termoelétrica. Em que ponto efetivamente está esse processo da escolha, da definição, né? Falta autorização, homologação do governo, já está em que etapa esse processo? Então, é uma definição já da empresa de colocar um pilar termoelétrica, inclusive já foi comprado a termoelétrica, mas dependia da licitação emergencial, que seria em novembro passado, para março desse ano, e agora dizem que vai ser até o final do ano. Com a licitação, eles vão poder, então, colocar para funcionar a termoelétrica. Em que ponto está essa licitação? O senhor está acompanhando? Já foi adiada 2 vezes, né? Mas a proposta é que até o final do ano ela seja publicada. Está fazendo gestão para o pessoal antecipar, fazer efetivamente? Com certeza. Isso é importante, porque isso vai trazer também, óbvio, não tem uma geração de emprego grande, mas ela tem uma geração de valor econômico. E mais do que isso, ela traz uma segurança energética também para quem está na região, né? Então imagina, um apagão desse, você tem uma termoelétrica lá ligada naquele momento ali. Outro elemento que o senhor citou é essa questão que chama a atenção de ser um ponto de estocagem. Aí muita gente, né, a gente viu uma situação recente aqui em Maceió, bota logo na mão, na cabeça. E vai transformar a bela margem ali da Lagoa Manguaba numa bomba relógio, algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, no Líbano? Na verdade, Felipe, os poços... E aí, com desculpa da curiosidade, exatamente isso. Aí o senhor mencionou também essa questão de se utilizar dos poços secos, né, uma tecnologia muito interessante, queria que explicasse também. Inclusive, essa tecnologia, é uma empresa alemã que faz esses estudos e tal. E aí, os poços do município hoje, que eles utilizam, e aqui eu estou como leigo, não estou como engenheiro, não entendo do assunto, sou curioso do assunto, e tem gás e petróleo. E os poços que não estão mais em funcionamento irão servir
para voltar ao gás de onde ele veio. Então, não vai botar em nenhum tanque fora da terra, não. Vai ficar lá na terra mesmo. Na terra mesmo. Ele vai ser reinjetado para a terra com as tecnologias melhores que existem no mercado. E isso é muito importante para Alagoas, porque nós vamos ter uma estocagem estratégica de gás para regular o mercado, inclusive. Então, é importante, eu sempre defendi isso, desde que eu comecei a discutir mais o Estado, que o gás ele é a transição energética importante para desenvolver o Estado de Alagoas. E o crescimento da origem em Pilar, ele também leva o crescimento do Estado. Imagina a origem que pegou a empresa com 400 mil metros cúbicos dia de gás, hoje já está em 1.600.000 metros cúbicos. De produção. Né? 4 vezes mais. Né? Então, isso é importante porque empresas que precisam de energia podem ter essa segurança aqui no Estado. E aí é onde eu entro numa preocupação até pessoal de Felipe Farias, do cidadão Felipe Farias e do profissional jornalista Felipe Farias. Sempre que a gente aborda essa questão de perspectiva de crescimento, eu costumo tocar nesse assunto porque a mim é algo muito caro. E o retorno disso para o pilarense, primeiramente, para o alagoano, em segundo lugar. Em outras palavras, o quanto de emprego isso vai gerar para pessoas daqui. Porque uma tecnologia dessa, obviamente, vai implicar em absorção de mão de obra. Ótimo, perfeito. Mas aí a gente vê muita gente com sotaque, sem desmerecer ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é xenofobia, não. A gente vê com outros sotaques que não são alagoanos. Ou seja, a gente vai criar emprego para o povo de fora e até com sotaque de outros países. Olha, primeiramente é preciso dizer que é preciso que as pessoas sejam qualificadas. Isso é um trabalho, que de longo prazo, que já devia ter acontecido, né? Nos mais diversos âmbitos, né? Não é só Estado, são municípios, e também as pessoas quererem ter a qualificação. Isso é um ponto. Em relação à cadeia de petróleo e gás no Estado, ele pode até gerar poucos empregos, que já são muitos, né? Tanto na parte de estocagem, de termoelétrica, na própria UPGN, mas essa segurança e esse crescimento deles é que podem gerar grandes novas indústrias em Alagoas. Uma coisa que as indústrias têm dificuldade é justamente a energia. Uhum. Então, na hora que você tem um gás, uma matriz energética do gás, isso você pode trazer para as empresas que utilizam o gás como a sua matéria-prima principal, para vir para Alagoas. Então, aí é uma política de Estado que pode trazer milhares de novos empregos para Alagoas. E não apenas a empresa origem pela termo, ou pela estocagem, ou pela UPGN, mas sim o crescimento da origem e o crescimento da oferta de gás no mercado. E a gente, então, chega ao âmbito do que seria, né? A gente rendeu tanto esse assunto que isso aí a gente, ainda lembrando, é a administração municipal de Pilar. Não entramos sequer ainda no âmbito que seria desse segundo bloco. Mas aí, só para a gente encerrar esse bloco, o prefeito Renato Rezende, já concluindo o segundo mandato, ou seja, não almejará a reeleição. Tem candidato já para sucedê-lo. Com certeza iremos apresentar nome para que possamos ter um governo que possa entregar ainda melhor à sociedade. A gente continua nesse assunto já já. O trânsito não é um jogo. Aqui, cada escolha certa salva vidas de verdade. Ao usar o cinto de segurança, você salva vidas. Quando para na faixa, você também salva vidas. Ao usar equipamento de segurança ao pedalar, você salva vidas. Ao preparar melhor nossos cidadãos para o trânsito, o governo de Alagoas salva vidas. No trânsito, siga salvando vidas. Detran, Governo de Alagoas. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a cobertura vegetal da encosta do Mutange, que está cada dia mais verde. A técnica usada nesse trabalho é a hidrossemeadura, que é feita com plantas que ajudam na estabilização do terreno e torna o solo mais saudável. Antes do plantio da cobertura vegetal, o terreno recebe cortes que suavizam sua inclinação, e um sistema de drenagem que direciona com segurança a água da chuva também é construído.
Depois, uma mistura com as sementes das plantas escolhidas, adubos e fertilizantes é espalhada no solo com um jato de água de alta pressão. Na sequência, uma manta feita com fibra de coco é fixada no terreno para prevenir desgastes e manter a umidade do solo, ajudando a desenvolver a vegetação plantada. Outras ações para complementar a cobertura vegetal da encosta do Mutange poderão ser feitas no futuro. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente chega ao terceiro e último bloco, o último porque a gente só de um dos temas, né, só de um dos assuntos já rendeu bastante, renderam 2 blocos no assunto gestão municipal, e aí os outros temas de pauta que a gente sempre aborda aqui, conjuntura estadual, conjuntura nacional, aí ficam pelo menos resumidos aí nesse último bloco, e a gente realmente faz essa interjeição sempre de que está acabando. Aí você haverá de maneira muito pertinente dizer, então, já que está acabando, fale mais rápido, ou fale menos, para fazer render. Tem toda a razão. A gente terminou o bloco anterior com essa pergunta, o prefeito já tem um candidato, já confirmou. Quando anuncia, pode anunciar já? Olha, o nosso foco agora, Felipe, é continuar entregando gestão, né? Temos muita coisa para fazer e não queremos antecipar essa eleição, né? Mas no momento certo, as pessoas vão saber, nós vamos anunciar e que possamos, com isso, mostrar que temos condições de fazer uma gestão cada vez melhor ainda para a população. Deixa eu só incorporar um pouquinho mais aqui o jornalista, mas aquela coisa, candidata, aliás, né? Que agora não pode ser candidato. Pré-candidato engloba homem ou mulher. Saiu bem, tá bom. Então não vamos ser indelicados com o prefeito. Pelo menos época no calendário para Renato Rezende, para o grupo político, um calendário disso já está definido, a quem cabe definir a Renato Rezende, a Renatinho, ao grupo, a própria pessoa. Outra coisa, já foi consultada, já aceitou e tudo mais, seja ela quem for? Olha, a gente tem conversado sobre isso. Até porque depende de toda uma conjuntura política do município. Não passa só por uma situação só, mas por várias situações. Mas nós vamos deixar isso para um momento mais próximo das eleições. Para que a gente possa não antecipar a eleição, Felipe, porque não é apenas para saber quem é, como é que vai ser, a ideia, é porque isso atrapalha demais o dia a dia da gestão. Para que a gente não possa ter turbulências no dia a dia e serviços e programas não possam ser contaminados com esse momento político. Então, quanto mais puder adiar uma discussão política, eu vou adiar. Essa é a decisão. Só no último momento mesmo que vai ser anunciado. E esse anúncio caberá a ti. A mim. Mas já... Ouvindo sempre o grupo e também em sintonia com a população. Até porque temos que ter a sintonia para que a gente possa continuar com a confiança que eu sempre tive deles. Um paralelo aí que eu faria em relação a Pilar é a situação aqui de Maceió, em que as pesquisas apontam isso, a exposição do prefeito aponta isso, ao entrevistar o analista político, o escritor, professor Marcelo Bastos, aqui quando estava lançando o livro dele, eu perguntei especificamente isso. Trazer a Loki para uma festa junina vai dar mais voto do que o posto de saúde? Realmente perguntei. E aí eu perguntaria, o nome Renatinho hoje, essas execuções todas, esse perfil que tem sido colocado em Pilar, essa pujança, todo esse, digamos assim, esse slogan, esse know-how aí, vai fazer da pessoa indicada por Renato Rezende a mesma situação que tem sido colocada em relação ao prefeito JHC, que é virtualmente eleito? São casos diferentes, né? No caso, ele é o candidato a prefeito e eu não serei candidato a prefeito. Então, o meu nome já foi testado e eu tive reeleição com mais de 80% dos votos. Mas transferirá tudo isso que foi feito para essa pessoa? Olha, ou você acha que... Nós vamos trabalhar e mostrar
a importância e da sintonia política, de responsabilidade, de confiança que a pessoa escolhida tenha comigo e que vai poder entregar tanto quanto ou melhor do que eu fiz, né? Mas eu não sou o candidato. Então, as pesquisas discutem aí estatisticamente o que repassa, o que não repassa, mas isso é uma conjuntura que depende de fatores do próprio candidato, que vai ser, né, do fator momentâneo político. Então, eu irei trabalhar e, olho no olho com as pessoas, mostrar que aquela pessoa tem a minha confiança e que pode fazer até melhor do que eu fiz. Um outro aspecto também é o âmbito partidário. O senhor foi eleito pelo PSC, estava até no PSC, mas hoje integra o MDB, partido do grupo do governo, leia-se, sobretudo, Renan Calheiros. Mas não é tido, é uma leitura minha, se eu até me corrija se estiver errado, não é tido como, digamos assim, alguém alinhado é uma coisa, alinhado, aquela pessoa que está próximo, sempre junto e tudo mais, com o grupo dos Calheiros. É assim mesmo ou a proximidade... Há muita proximidade, não há tanto assim? Rapaz, há proximidade, mas eu sou do político que não fico no pé, que não fico em cima do senador, do próprio governador. Eu fiquei muito do Renan Filho enquanto governador, mas cobrando resultado para o município de Pilar. Mas nós temos sim uma sintonia, né, muito grande, e eu, inclusive, fui para o MDB a convite do governador, na época, Renan Filho, numa proposta de governo, de vice, inclusive. Então, eu gosto da confiança deles, porque sempre também tivemos uma relação muito clara e bem definida dos nossos papéis. Por outro lado, há também, é uma leitura também minha, corrija-me também, se estiver errado, mas vê-se uma proximidade política que todo gestor deve ter, mas um pouco para além disso, com o desafeto do senador Renan Calheiros, Arthur Lira, uma proximidade de Renato Rezende, Renatinho, com Arthur Lira também. Eu sempre tive com Arthur Lira uma afinidade e eu sempre deixei muito claro isso na minha relação com o Renan e com quem que seja. O Arthur e o pai dele, né? Meu pai já operou os dois. Então, o pai do senhor é médico? Já operou os dois. O Arthur tem parque no Pilar, de Vaquejada. E nossa relação, ela não é da política, ela é antes da política. Então, a gente sempre cultivou e eu sempre soube separar, mas sempre soube também que o Pilar precisava de ter união política. Então, eu sempre deixei claro meu posicionamento político, aonde eu ia, como eu ia, mas nunca deixei de ter minhas relações com outros políticos. Mas, de qualquer forma, nesse momento, nessa cisma, nesse acirramento na relação dos dois, tem trazido algum embaraço, algum problema para Renato Rezende, ou como amigo, ou como cidadão, ou como gestor, como político? Olha, às vezes acontece sim, e cada um queria que pudesse marchar no mesmo âmbito político, mas eu sempre procuro, e nos momentos que eu posso conversar com um ou com o outro, dentro do que eu posso conversar, da liberdade que eu tenho, eu sempre procuro unir, eu não procuro desunir, né? E eu procuro definir e defender as coisas do município. Então, os assuntos eles são tratados nos âmbitos do meu mandato, do meu município, no que eu posso contribuir. Se eu posso ajudar para poder acabar uma desunião, uma briga, eu também não procuro inflamar uma situação. E outro assunto que, a despeito de ter passado já há bastante tempo, aliás, para mim, especificamente, para quem acompanha, quando São Felipe Farias acompanha, é motivo de algo que merece ser resgatado a despeito de todo esse tempo aí. Na época, quando a gente teve o prazer de ter como convidado no Com a Palavra o prefeito Renato Rezende, e esse processo ainda estava para ser desencadeado, mas de qualquer forma já passou tudo isso, mas ainda cabe uma pergunta. Tem algum, até rancor mesmo, de Renato Rezende, porque, na minha opinião, hoje, Renato Rezende poderia ser o que hoje é Paulo Dantas, não? Olha, não há rancor nenhum, até porque é tudo no seu tempo. O senhor fez gestões para estar lá.
fiz gestões e isso foi público, né? Público e notório. Mas eu tinha uma questão partidária, momento político totalmente complexo, né? O governador sem vice, a Assembleia tendo que indicar o nome, eleger o nome. Então, eu sabia as minhas limitações e até onde eu poderia ir. E algumas coisas não dependem apenas da minha vontade, ou do meu governo, ou da minha aprovação, mas de uma conjuntura política. E naquele momento não dava para eu ser candidato. E aí eu apoiei ao governador Paulo Dantas. Até tive, na época, o convite de ser vice-governador do Estado, pelo próprio Renan Filho. E entendi que eu precisava concluir o que eu tinha iniciado no Pilar, que eram projetos arrojados, como do hospital e outras coisas mais, que cabia de mim uma atenção maior. Então, eu agradeci, né, e eu precisava continuar aquilo em Pilar que eu estava fazendo. E a propósito desses projetos arrojados, como o prefeito mesmo colocou, aí eu perguntaria, isso também habilita Renato Rezende, Renatinho, a participar das eleições municipais de 2024, obviamente, não só no âmbito de Pilar. Olha, minha mãe teve quase 40 mil votos no Estado, né? Nosso nome, graças a Deus, é um nome que hoje as pessoas já conhecem muito mais pela gestão do Pilar. Então, nós vamos participar de eleições, não só em Pilar, mas em outros municípios, ajudando a base da deputada Fátima, construindo novas bases também políticas que nós estamos construindo. Então, iremos participar efetivamente, sim, de eleições em outros municípios. Já está definido, por exemplo, Vale do Paraíba, que é o rio que deságua em Pilar, forma a Lagoa Manguaba, mas que tem aí no leito, tem de Viçosa, Quebrangulo, Atalaia e tudo mais, já está definido alguma região? Vamos participar de todos. Todas as regiões? Seja de uma forma mais efetiva ou menos, ou no âmbito executivo ou apenas legislativo, mas iremos participar sim. Em especial, se me permite, o quão delicado pode ser essa pergunta, a Atalaia também. Atalaia também. Ainda não sabemos em que formato e de que forma será, né? Mas iremos participar, até porque ela teve 6 mil votos em Atalaia, então a gente também tem que participar da eleição em Atalaia. E aí a gente, além de, para muita gente, está adiantando demais uma eleição, que é no ano que vem, e aí eu me permito fazer ainda mais, adiantar o próximo pleito eleitoral, que são as eleições gerais em 2026. Já vai para aí, já vamos para aí sim. E obviamente que também com esse portfólio, por assim dizer, o prefeito Renato Rezende se habilita a um cargo natural de prefeitos, se habilita a pleitear algum cargo em 2026. Olha, Felipe, eu trabalharei incansavelmente para que a gente possa fazer uma gestão cada vez melhor. E isso possa abrir as portas que possam ser abertas. 2026, eu quero e trabalho para que possa ser candidato a proporcional ou o que é que seja. Mas também eu tenho os pés no chão para fazer e ir em algo que possa ou não possa ir. Não irei entrar em nenhum tipo de aventura que eu não possa contribuir ou dar o melhor de mim. Para você saber de uma coisa, em 2020 eu ia para a reeleição em Pilar. E eu não queria ser mais candidato à reeleição. Momento difícil que eu estava passando, familiar, de meus pais, teve Covid, né, tudo muito complexo. Então, aquilo não mais me dava, por mais que eu estava bem avaliado, eu tinha medo de não poder entregar às pessoas o que eu já estava entregando. Então, eu estava assim, meio que incapacitado naquele momento, devido ao momento que meus pais passaram na Covid. Então, eu pensei muito naquele momento com meus pais, eu dizendo que eu não queria, eu estava aperreado, né, e fui para a reeleição. Mas eu quero dizer que eu vou trabalhar para que eu possa ser candidato, vamos discutir isso com o grupo político, a deputada Fátima, mas que tudo é uma discussão, que eu possa ir, eu possa não ir, eu possa participar de uma eleição, mas a gente está nesse meio político e nós vamos, de alguma forma, contribuir. Prefeito Renato Rezende, titular da Prefeitura de Pilar,
a quem a gente agradece muito. São sempre entrevistas que rendem tanto do ponto de vista de gestão, como você viu, quanto do ponto de vista macro, de uma economia mais geral, quanto, por exemplo, nesses meandros políticos. Muito obrigado pela entrevista. Agradecer a você, Felipe, me colocar à disposição aqui sempre. É importante que a gente possa discutir as boas práticas de gestão, discutir os avanços do município. Alagoas passa por um momento muito bom economicamente e por gestões municipais muito bem avaliadas. A maioria dos prefeitos estão muito bem avaliados. Isso é muito importante, porque isso também reflete em melhores serviços para a população. Então, que nós possamos continuar tendo um Estado que possa ir crescendo, que dando resultado ao povo. Alagoas sempre foi um Estado muito pobre, com índices muito alarmantes, e que essa união de gestões elas possam melhorar cada vez mais o nosso Estado. Muito obrigado mais uma vez, sucesso e parabéns. E convidá-los a conhecer o novo Pilar, que vocês não conhecem ainda. Né? Pronto, vamos lá sim. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, né, deixando aquele para refletir. Este é gravado o último programa do mês de setembro, que teve aí, entre os muitos aspectos, um retrospecto aí, uma citação a um aviador francês, que era também escritor e que, infelizmente, desapareceu num voo no norte, num deserto, no norte da África, e que foi uma menção a um livro dele, foi tão aí debatido, virou tanto meme de forma negativa. E aí a gente resgata uma fala dele, que sim, fazendo menção, fazendo justiça a quem colocou, esteve numa postagem neste fim de semana do nosso colega jornalista Ricardo Mota, que mencionou essa citação atribuída a este escritor, que era também aviador. A perfeição não é alcançada quando não há mais nada a se acrescentar. A perfeição é alcançada quando não há mais nada a se retirar. Antoine de Saint-Exupéry. Até.